Hoje eu vou te explicar de forma clara e direta tudo o que está acontecendo com a economia brasileira. A taxa de juros atual e como ela afeta o seu bolso, onde investir nesse momento com mais segurança e o impacto direto das novas tarifas do Trump, ou seja, as tarifas dos Estados Unidos e o Brasil, porque isso afeta o seu bolso, os seus investimentos e o seu futuro. A taxa Selic está atualmente em 15% ao ano. Essa taxa foi definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e marca o nível mais alto desde 2006. Então, desde 2006, nós não tínhamos uma taxa Selic tão alta quanto essa. Esta é a 7ª alta consecutiva. E o recado dessa taxa Selic alta é para controlar a inflação brasileira. Até porque a inflação projetada até o final de 2025 é de 5%, quando o ideal seria de 3%. Ou seja, os juros altos vieram para ficar por mais tempo. E a expectativa do mercado é que a Selic ela continue alta até o final de 2025 e só comece a cair de fato bem devagar em 2026. Com isso, o Brasil ele continua oferecendo juros reais mais altos do mundo, que vai sim atrair investidores, mas é de grande risco. E o que nós podemos observar é que a economia brasileira ela está resiliente, mas em alerta. De um lado, a economia brasileira está aquecida, com previsão de crescimento no PIB de 2,5% em 2025. Por outro lado, a nossa inflação não está controlada, ou seja, os gastos públicos estão mais altos do que o normal. Isso significa que nós teremos uma inflação sim mais alta. Para controlar esta inflação, o que é feito? Justamente essa alta na taxa de juros. E assim, nós estamos em ano pré-eleitoral. Então isso significa que talvez os gastos públicos, ao invés de diminuir, eles vão continuar aumentando cada vez mais. Além disso tudo, o dólar ele vem se valorizando e, consequentemente, o real ele vem se desvalorizando. Nos últimos dias, os investidores eles estão mais cautelosos, porque quando nós temos uma taxa de juros muito alta, nós temos aí incertezas políticas e um mercado com mais riscos. Com a taxa Selic 15% ao ano, se você pegar o dinheiro que você tem e colocar em um investimento que está atrelado à taxa Selic, isso significa que o seu dinheiro vai render 15% ao ano. Nós estamos falando de um investimento seguro e com liquidez diária, ou seja, você consegue sacar o investimento se você precisar, de forma mais simples. O ideal para quem está começando agora é colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento de renda fixa, o qual ele acompanha a taxa Selic, e se você precisar do seu dinheiro, você pode sacar porque você não vai ter percas. Quando você coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, significa que você está emprestando seu dinheiro para o governo. E aí, em troca disso, ele te devolve o seu dinheiro com juros. Esse investimento é um dos investimentos mais seguros do país, porque você está emprestando para quem faz o dinheiro. E aí, se você não quiser investir no Tesouro Selic, também temos outra opção, que é o CDB de liquidez diária de alguns bancos digitais, como, por exemplo, o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Para você que ainda não investe, quer começar a investir com segurança, o ideal é você utilizar o Tesouro Selic ou algum CDB de liquidez diária. Esses investimentos, eles acompanham a taxa Selic. Então, no momento, se você colocar o seu dinheiro em algum desses dois tipos de investimento, ele vai estar rendendo 15% ao ano. Isso sem volatilidade e com liquidez diária. Então, se você precisar do dinheiro, você também pode sacar. Se você não mora em uma caverna, com certeza você viu sobre a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil. Hoje, no dia 30 de julho de 2025, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, assinou uma ordem impondo 50% em produtos brasileiros. Ele adicionou mais 40%, porque antes era 10%, e aí ele adicionou mais 40% de tarifa em cima dos produtos brasileiros. Aparentemente, o motivo foi por pressões políticas e tensões diplomáticas. Não pense que essa tarifa
ela não vai atingir diretamente o seu bolso. Essa tarifa atinge exportações de carne, de café, madeira, suco de laranja, entre outros produtos que também fazem parte dessa lista. Hoje, dia 30 de julho de 2025, Trump isentou algum desses produtos. Então foi isento o suco de laranja, o petróleo bruto, gás natural, fertilizantes e componentes de aeronaves. O pensamento dele foi totalmente estratégico. Ele não fez isso porque ele estava com pena dos produtores brasileiros. Não, ele fez isso pensando no mercado interno americano. E quais são os impactos dessas tarifas diretamente no Brasil? Os produtores brasileiros, eles podem perder contratos, porque ninguém vai querer comprar um produto que ele está custando 50% mais caro. Então, os pequenos produtores de laranja, de café, eles podem falir. E nós sabemos que quando uma empresa quebra, não é ruim somente para o empresário. Isso atinge diretamente diversas famílias que vão ficar sem os seus empregos. Sem falar também que o dólar pode subir e com isso vai aumentar a nossa inflação. Outra coisa também é que se não tem venda, não tem crescimento, e se não tem crescimento, não tem PIB. Então é possível que o nosso PIB também ele venha a cair entre 0,3 a 0,4. O governo brasileiro já avisou que vai retalhar. O resultado é que a bolsa brasileira já deu uma recuada e o dólar deu uma pequena subida. Um cenário que exige mais uma cautela, porque tem muita coisa para sair ainda. O mercado ele acaba antecipando algumas notícias e assim a bolsa reage caindo ou subindo, dependendo da notícia. Se você não investe ainda, essa é a hora para você começar a investir. Você pode se aproveitar da alta da taxa Selic investindo em renda fixa, que é um investimento seguro para quem está começando agora e não tem volatilidade. E para você que já investe, nós temos aí ações e fundos imobiliários descontados. As ações e os fundos imobiliários fazem parte da renda variável. Então, para você que não investe ainda, não é interessante que você coloque o seu dinheiro em ações ou fundos imobiliários. Você pode ter uma rentabilidade maior e você pode ganhar dividendos mensais com esses investimentos, mas é interessante que você saiba onde o seu dinheiro está indo. E para você colocar esses ativos na sua carteira, você precisa entender por trás da empresa. Por meio dos fundos imobiliários, você consegue investir em shoppings. E com isso, você consegue ganhar dividendos mensais. O que é dividendo é o lucro da empresa, que é dividido com os cotistas. E você vai estar recebendo um aluguel mensal de um fundo imobiliário, de um imóvel que você nem tem. Não tem dor de cabeça com inquilino, você não tem dor de cabeça com reforma, com nada. Você só precisa ter as cotas na sua carteira e aí você vai receber os dividendos mensais. Só que para isso é necessário você ter um conhecimento a mais para você entender que tipo de empresa você está colocando o seu dinheiro. E o que é que você pode fazer agora nesse momento de crise? Manter parte do seu dinheiro em renda fixa. Você pode criar uma reserva de emergência no Tesouro Selic ou em algum CDB de liquidez diária. Com esse cenário todo, você pode investir em renda variável também, mas isso pensando no longo prazo. Como, por exemplo, nós temos ações de ótimas empresas que estão descontadas. Por que isso acontece? Quando a renda fixa está bombando, as ações caem. As pessoas começam a tirar o seu capital da renda variável e colocam na renda fixa por ser mais segura e menos volátil. Só que aí o investidor que já entende disso, ele vai se aproveitar dessa queda para comprar essas empresas mais baratas e depois você pode ganhar na valorização de capital dessas empresas. Então invista sempre pensando no longo prazo. E o que você pode fazer também é continuar acompanhando toda essa treta entre os Estados Unidos e o Brasil, porque isso pode gerar novas oportunidades ou também pode te mostrar onde está o risco. E se você chegou até o final desse vídeo, parabéns! Você está acima da média só por buscar entender o que está por trás dos números. Agora me conta aqui nos comentários se você acha que o Brasil vai retalhar essas tarifas ou só vai piorar o caso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que precisa entender como funcionam os investimentos e a economia brasileira. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, quem entende o jogo da economia constrói prosperidade.